início do mês de agosto, teve uma audiência pública do Supremo Tribunal Federal falando sobre a questão da ADPF 442, que foi apresentada pelo PSOL e que busca descriminalizar a questão do aborto, a interrupção voluntária da gestação até a 12ª semana de gravidez. Está se falando muito agora na internet do ativismo judicial. O que a gente pode pensar sobre isso que vem falando sobre a internet, sobre essa questão que estamos vivenciando agora no Brasil? Primeiro a questão do abortamento, né? Porque aborto é o resultado do abortamento. Essa é a questão de interrupção voluntária da gravidez, é um nome, é um subterfúgio, não é? Para não dizer chamar as coisas pelo nome. Sim, sim. O nome é aborto, abortamento, assassinato de embrião humano. Essa é que é a questão. Esse nome chique não serve para nada, é para mascarar uma coisa terrível. Matar um ser humano no ventre materno. Então, sobre isso a gente já falou tanto, não é? E graças a Deus o povo brasileiro é contra. Porque a questão todinha do aborto é esta. Quando começa a vida humana? Quando você pode dizer que ali é um embrião humano, é um ser humano. Ora, se não for no momento mesmo da concepção, quando será? Aí uns dizem, na 2ª semana, na 3ª semana, no 3º mês, no 4º mês, só quando nasce. Vejam, é que não existe. Aqui é que está a questão. É que realmente começa a ser humano quando é concebido. Um cachorrinho é cachorro quando é concebido. Veja, um ser humano é humano quando é concebido. E o dever da sociedade, do Estado, é tutelar a vida desde o seu primeiro momento, até o último e em todas as suas situações e formas. Por que é que quando nasce é tanto cuidado e antes de nascer pode matar? Não tem sentido isso. Ah, mas a mulher é dona do seu corpo. A mulher é dona do seu corpo. A questão é que o embrião humano não é corpo da mulher. Veja, é um ser humano que a natureza, vamos dizer a natureza, para quem crê, é Deus, entregou àquela pessoa. Então, você não pode pegar os dramas, os problemas, as exceções e fazer disso uma regra permitindo que se mate embrião humano. Não se pode, é imoral, é indecente. Então, pronto. Agora, se a sociedade quer discutir essa questão, qual é o lugar legítimo para se discutir isso? No Congresso Nacional. Por que no Congresso Nacional? O Congresso, você sabe, é a reunião, o Congresso é formado pelo Senado da República e pela Câmara dos Deputados. A Câmara representa o povo, o Senado representa os estados. É por isso que na Câmara o número de deputados varia de acordo com a população dos estados e no Senado não, são 3 senadores para cada estado, porque representa os estados, as unidades da federação. O Brasil é uma república federativa, pelo menos de nome. Então você veja, onde é que se deve discutir essa questão? No poder legislativo. Por quê? Porque os legisladores, olha, fazem as leis, legisladores, tá certo? São eleitos pelo povo, representando os várias correntes da sociedade, representando os vários interesses, as várias mentalidades, e é ali que se debatem as ideias. E esses senadores e deputados terão depois que prestar contas ao povo, que vai aprová-los ou reprová-los com o seu voto. Muito bem. Não é o judiciário que tem que dizer isso. Infelizmente, no Brasil, o Poder Judiciário, o Supremo Tribunal Federal, né, existe uma corrente que hoje está se afirmando cada vez mais dentro do judiciário, que acha que o juiz deve interpretar a lei, o espírito da lei. E isso é um absurdo, porque ele começa a delirar. Ele pega as ideias dele, juiz, e mete na goela da Constituição. E isso tem feito muito mal ao Brasil em vários aspectos, que não me cabe aqui detalhar porque não é a minha área. Então, a lei, o juiz tem que aplicar a lei, veja, aplicar a letra da lei, não fazer esse tipo de coisa.
Então, mas infelizmente o judiciário tem invadido o âmbito do legislativo. E é preciso cobrar dos nossos deputados e senadores que encontrem um meio de dizer: basta, basta, senhores juízes, olha aqui, não pode, e proibir, acabar, cortar as asas do judiciário. Não para desvalorizar o judiciário, o STF, o Supremo Tribunal Federal, mas para que o STF fique onde está, fique naquilo que a Constituição lhe dá. Então, por exemplo, essa coisa, essa audiência pública, essa coisa de discutir aborto no judiciário, tudo isso é uma embromação. Tudo isso está fora de lugar, é um carnaval fora de época. Tá certo? Não tem sentido, está errado, está errado. A gente fica, veja, eu não votei em juiz, né, para juiz me representar. Você não votou. Juiz não é eleito pelo povo. Juiz não tem uma sabedoria acima da sabedoria do povo. Esses senhores se julgam Deus, senhores e senhoras. Não, está errado. Então, nós devemos pedir, se a sociedade pedir, se nas redes sociais se pedir, veja, pressionar a deputados e senadores para porem fim ao ativismo judicial. Repito, a justiça é importantíssima numa república, numa democracia, mas a justiça nos limites da justiça. Então, infelizmente, o Brasil está numa crise, inclusive por culpa do STF, que ao invés de dar exemplo de cumprimento da Constituição, fica inventando, tá certo, malabarismos, acrobacias, que a gente fica assustado. Uma insegurança jurídica tremenda. Parece que cada cabeça de um juiz do Supremo, não chamo de ministro não, de um juiz do Supremo Tribunal Federal, parece que a cabeça de cada um deles é a Constituição. E a letra da Constituição voa, desaparece. É isso o ativismo judicial. Então a gente sabe que no Supremo tem juízes que são favoráveis ao aborto. Não só são favoráveis, mas são militantes. E que aproveitam a sua alta função para passar a sua militância ideológica. E isso está errado. Isso é contra a Constituição. Isso é uma traição ao povo brasileiro e à República. Mas como eles não dão contas ao povo, porque não foram eleitos pelo povo, se sentem deuses. Aí tem que citar os Salmos, o que o Senhor diz aos juízes: vós sois deuses, pelo menos vos julgais, mas morrereis como homens. É isso.